Acompanhe agora um resumo com os principais momentos da sessão de julgamentos da Seção 1 de dissídios individuais do TST. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta a 30ª sessão ordinária da SDI1, cumprimentando os ilustres ministros que a compõem, o ilustre também subprocurador-geral do Trabalho, doutor Zé Carlos Ferreira do Monte, senhores advogados aqui presentes, senhores servidores. Eu informo que as ausências justificadas, primeiro do nosso presidente, o ministro Levenhagen, mas também dos ministros Guilherme Augusto Caputo Bastos e Hugo Carlos Scheumann. Temos aqui uma pauta alentada, mas com esperança de conseguirmos dar conta dela ainda por esta manhã. Então, vamos fazer um esforço concentrado de ministros e também contando com a colaboração dos senhores advogados para serem bastante objetivos e sintéticos nas suas sustentações, se forem necessárias. Então, vamos às preferências dos senhores advogados. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 4.302 de 2011. Embargante Banco Bradesco S.A. Embargado José de Moiter Gomes. Com a palavra, o ilustre relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, acordo da 8ª turma, sem remessa ao Ministério Público, tema conhecido, sucessão do Banco do Estado do Ceará pelo Banco Bradesco, decreto estadual 21.325/91, necessidade de motivação para dispensa, previsão em decreto estadual. Esta questão foi decidida no pleno de 25 de 8 de 2015, embora ainda pendente de publicação o acordo. Eu voto no sentido de conhecer e prover do recurso para julgar improcedente a ação. Perfeito. Então, o doutor Eduardo quer fazer uso da palavra? Não, excelência, apenas com procuração. Perfeito. Em face do entendimento, registro a minha presença. Perfeito. Então, também, doutor Vitor. Igualmente, excelência. Então, feitos os registros da presença de 2 advogados, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decidimos, temos voto do relator. Vamos para o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 153.300 de 2009. Embargante Banco Bradesco S.A. Embargado José Rebouças Filho. Então, com a palavra, o ilustre relator, também ministro Renato. Senhor presidente, acordo da 6ª turma, sem remessa no Ministério Público, mesmo tema, mesma solução. Então, faço também os registros de presença dos 2 ilustres advogados e a mesma deliberação por unanimidade da sessão. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 160.900 de 2008. Embargante Banco Bradesco S.A. Embargada Maria Gorete Bezerra Macedo. Ministro Renato, com a palavra. Acordo da 6ª turma, sem remessa ao Ministério Público, mesmo tema, mesma solução. Então, registro a presença de ambos os advogados e a mesma deliberação por unanimidade. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro João Oresta Lazen, Pistor, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 114.500 de 2005. Embargante Companhia Energética de São Paulo, embargados. Fundação CESP, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de São Paulo, Companhia de Transmissão e Energia Elétrica Paulista. O julgamento desse processo foi suspenso após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros João Oresta Lazen e Brito Pereira, no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos, e do excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta, no sentido de não conhecer dos embargos, e, se ultrapassado o conhecimento, negar-lhes provimento.
Não participar do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Aloysio Corrêa da Veiga, Valmir Oliveira da Costa e Cláudio Brandão. Então, com a palavra, o ministro Renato. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de responsabilidade solidária, complementação de aposentadoria, diferença, sucessão trabalhista, cisão parcial, CESP e CETEP. Eu pedi vista regimental, senhor presidente, eu vou ser bastante breve. Essa matéria de fundo me parece que já está pacificada na corte, mas o relator estava conhecendo do recurso por divergência e, no mérito, propõe o seu provimento. O recurso é da CESP. E eu pedi vista por conta da divergência aberta pelo ministro José Roberto quanto ao conhecimento. Sua Excelência entendeu que o aresto era inespecífico porque, na hipótese dos autos, houve uma afirmação de que teria havido fraude e a divergência não enfrentaria esta tese da fraude. E no mérito, Sua Excelência diverge também para negar provimento ao apelo. Eu, resumidamente, senhor presidente, eu entendo que o aresto é específico. Eu não constatei, respeitosamente, tese relativa à fraude. Na verdade, a turma diz o seguinte: consigna na parte inicial de sua fundamentação que não houve ocorrência de fraude na hipótese. Na sequência, desenvolve tese de que o contrato estabelecido entre a CESP e a CETEP, quando da cisão parcial da primeira, atendeu apenas os interesses das referidas empresas, deixando de observar os interesses dos beneficiários das complementações de aposentadoria, a que se refere a Lei 4.819 de 58, concluindo assim que, aspas, a abusividade da cláusula é flagrante, fecho aspas, nos termos do artigo 51, inciso 1 e 3 da Lei 8.078/90, que dispõe sobre a proteção ao consumidor e que, por esse motivo, deve ser relativizado o rigor formal do negócio jurídico que originou a cisão. Esta é a tese do acórdão embargado. E eu penso que o aresto paradigma, ele enfrenta a questão de fundo. E, a meu juízo, essas premissas colocadas no acórdão embargado não são suficientes para afastar a divergência, de modo que eu, respeitosamente pedindo vênia à divergência, estou acompanhando integralmente o voto do excelentíssimo ministro relator. Então, eu vou prosseguir tomando votos. Ministro Aloysio. Ministro de mesa, o ministro Aloysio. Então, vamos prosseguir com o próximo processo de preferência. Relator excelentíssimo senhor ministro João Aresto Dall'Asen. Embargos em recurso de revista 2065 de 2011. Embargante Carolina Freitas Mendonça. Embargada Caixa Econômica Federal. Com a palavra, o ilustre relator, ministro Dall'Asen. Senhor presidente, senhores ministros, os embargos, ora, sob apreciação, foram interpostos pela reclamante. O tema é horas extras, orientação jurisprudencial transitória número 70, compensação, ausência de manifestação de vontade do empregado. A tese que sustento em meu voto, após preconizar o conhecimento dos embargos por divergência, é a de que se afigura irrelevante a ausência de expressa manifestação do empregado, no sentido de submeter-se à jornada de trabalho de 8 horas diárias, empregado da Caixa Econômica Federal, para efeito do deferimento da compensação a que alude a parte final da orientação jurisprudencial transitória número 70, entre o valor devido a título de horas extras e a diferença entre as gratificações previstas no plano de cargos e comissões da Caixa Econômica Federal. Invoco precedentes nesse sentido e
assinalo ainda o seguinte: a diretriz encampada na orientação jurisprudencial transitória número 70, ao aludir à ineficácia da adesão do empregado, diz respeito à opção formalizada com a mera inserção no plano de cargos em comissão da Caixa Econômica Federal. De qualquer forma, nos termos da aludida orientação, a autorização de compensação dos valores auferidos a título de gratificação de função já é corolário da ineficácia da adesão formal do empregado à jornada de 8 horas. Enfim, o fato de haver uma automática inserção do empregado na jornada de 8 horas, pela adesão ao novo plano, não é óbice, a meu sentir, a que se defira a compensação de que cogita a orientação jurisprudencial em apreço, conforme precedentes a que faço alusão. Nego o provimento dos embargos da reclamante. Doutor Eduardo. Excelência, com procuração nos autos, considerando o entendimento consolidado, apenas peço o registro da minha presença. Perfeito. Feito o registro, pergunto se há alguma divergência. Senhor Ministro Augusto César. Não é divergência, a matéria já foi debatida. Eu tenho enorme dificuldade de compreender essa matéria sem associá-la à súmula 109 do Tribunal Superior do Trabalho e me pareceu, em meio aos debates, que a inexistência da adesão implica o enquadramento, a subsunção rigorosamente na situação referida pela súmula 109. Mas, sem querer renovar o debate, apenas peço que conste a sua minha ressalva. ressalva de entendimento. Então, por unanimidade nos termos do voto relator, com ressalva do ministro Augusto César e do ministro Zé Roberto Pimenta. Sim, obrigado. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargo sem agravo em recurso de revista 2177 de 2012. Embargante Luísa Santos Reboledo Raposo. Embargado Banco do Brasil S.A. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, trata-se de embargos e embargos de declaração em recurso de revista com agravo. Isso decorre de agravo provido. Certo. Discute-se aqui, senhor presidente, senhores ministros, em síntese, se a Justiça do Trabalho é ou não competente para apreciar o pedido de condenação do empregador ao recolhimento das contribuições por ele devidas à entidade de previdência complementar. Tal pedido é sucessivo ao de horas extras deferidas pelas instâncias ordinárias e diz respeito à obrigação do empregador de providenciar o aporte financeiro para a obrigação futura da entidade de previdência complementar, a entidade de previdência de complementar a aposentadoria devida à empregada. A decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito é conhecida e, segundo a exegese conferida pelo órgão, ao artigo 202, parágrafo 2º da Constituição Federal, cabe à Justiça Comum julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, porque a competência não pode ser definida em razão do contrato de trabalho. Assim, a relação entre o empregado associado e a entidade de previdência não é trabalhista e está disciplinada pelo regulamento dessa instituição. A par disso, e de que o mencionado dispositivo dispõe que as contribuições devidas pelo empregador não integram o contrato de trabalho, não há outra opção para o empregado. Se quiser discutir parcelas em face de obrigação direta do empregador, deverá acionar a Justiça do Trabalho. Caso queira, em razão dessas mesmas parcelas, obter direitos relativos à complementação de aposentadoria devida pela entidade privada, concernentes às contribuições do empregador e aos benefícios e condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios, deverá acionar a Justiça Comum. Assim, a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar a pretensão autoral e, nesse aspecto, deve ser mantida a decisão da colenda turma. Eu estou conhecendo, senhor presidente, por divergência jurisprudencial, que é específica, mas desprovendo o recurso. Perfeito. Doutor Eduardo. Gostaria de fazer uso da palavra, com procuração. Então, pelo tempo regimental. Regrede de subseção. É importante aqui destacar, primeiro, qual o real pedido, o real alcance da pretensão do reclamante no caso concreto.
É uma ação trabalhista ajuizada apenas e tão somente contra o Banco do Brasil. Não há caixa de previdência no polo passivo. Primeiro ponto essencial ao deslinde do feito. O segundo ponto é inerente aos limites do pedido D da inicial. O pedido D da inicial pede apenas e tão somente recolhimentos para previr. Não há pedido de complementação de aposentadoria, inclusive porque o empregado está na ativa. Segundo ponto, não há, portanto, pedido de complementação de aposentadoria, apenas descontos para previr. Esses dois elementos indicam expressamente que a decisão alcançada pelo Supremo não se aplica ao caso concreto. Naquele caso, a discussão é de diferenças de complementação, inclusive com alcance da Caixa de Previdência dos funcionários, no caso concreto a Previ. Na presente hipótese, não há esse pedido. Há uma empregada na ativa que entra com a ação de hora extra e pede recolhimentos, repercussão das horas extras nas contribuições para Previ. Apenas e tão somente isso. A divergência ensejou o conhecimento do recurso e, data vênia do entendimento do eminente relator, ensejaria também o provimento, aplicando-se aí a competência da Justiça do Trabalho para fins de determinados recolhimentos, já que a decisão do Supremo alcança a questão diversa. Nesse exato sentido, a própria quinta turma, que proferiu o acórdão embargado no caso concreto, já tem decidido que a competência da Justiça do Trabalho existe para fins de recolhimento de contribuições apenas e tão somente. É o que aconteceu, por exemplo, no RR 1433, dígito 78.2014.5.03.0183, posterior à interposição do recurso de embargos, vale dizer, e outras turmas, como a terceira turma, também tem fixado expressamente a competência da Justiça do Trabalho para recolhimentos a Previ. É o caso do RR 501, dígito 10 de 2011.5.04.0461. Dois precedentes que se integram ao recurso, são posteriores à interposição do apelo, mas que demonstram a necessidade de que essa subseção fixe expressamente a competência ou não da Justiça especializada para fins de recolhimentos a Previ. É importante, inclusive, para que se viabilize em momento posterior o ajuizamento de uma ação contra, aí sim, contra a Previ, para fins de pedir as diferenças de complementação. Se não há determinação de recolhimentos na ação trabalhista, isso, infelizmente, acabaria inviabilizando o ajuizamento da própria ação contra a Previ no momento oportuno futuro, porque se chegaria a dizer que não há recolhimento, não posso condenar a Previ, já que o Banco do Brasil empregador não recolheu. É uma questão, portanto, que há de ser considerada, inclusive, para fins de fixar a competência da Justiça do Trabalho nesse ponto específico, que, data vênia, foge da conclusão alcançada pelo Supremo Tribunal Federal. Como reforço de argumentação, eu peço vênia para fazer a leitura de um trecho pertinente da divergência que ensejou o conhecimento dos embargos, proferida pela quarta turma do Colendo TST. Abro aspas. O reclamante não pretende diferenças de complementação de aposentadoria serem pagas pela instituição previdenciária, mas apenas o recolhimento de parcela em seu favor, pelo empregador, decorrente de verba trabalhista deferida em processo judicial. Assim, verifica-se que a ação é direcionada ao ex-empregador. Ressalta-se que o reclamante já recebeu as diferenças de horas extras em ação anterior e pretende tão somente que o reclamado faça a integração da parcela nas contribuições para Previ. Diante do exposto, apesar da sentença ter sido proferida em 15/10/2013, entendo que não se enquadra a presente hipótese entre aquelas em que o STF reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. Não conheço do recurso, fecho aspas. É o caso concreto. Espera-se, portanto, o conhecimento do recurso, nos termos do voto do eminente relator, e o provimento para fixar a competência da Justiça especializada para fins de descontos à Caixa de Previdência nos termos do pedido D, que eu peço vênia rapidamente para ler. Abro aspas. Condenar o reclamado, Banco do Brasil, a pagar-lhes os reflexos das parcelas reconhecidas nos pedidos de letras B e C sobre 13º, férias acrescidas de 1/3 de férias, depósito de FGTS, licenças-prêmio e abonos assiduidade, convertidos e indenizados, contribuições para Previdência Privada, bem como em todas as demais parcelas de natureza salarial a apurar, fecho aspas. Espera-se, portanto, conhecimento e o provimento
do recurso de embargos. Perfeito. Doutor Alexandre, por enquanto, apenas o registro? Se houver voto divergente, Excelência, perfeito, eu gostaria de sustentar, por gentileza. Perfeito. Então, feito quero o registro... a juntada de subestabelecimento. Tá, deferida a juntada de subestabelecimento. Ministro Alexandre. Senhor presidente, bem ou mal... Presidente, pela ordem. Eu pretendo divergir. Então eu já ouço desde já, o tribunal já ouve desde já a sustentação do doutor Alexandre pelo Banco do Brasil. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor subprocurador-geral do Trabalho. Excelência, em primeiro lugar, é importante observar que o pedido nessa reclamatória trabalhista, e que inclusive está registrado no acórdão da quinta turma, de folhas 1260 a 1261, ele é expresso do que o pedido do reclamante é no sentido de, e que ele registra aqui, que a sentença de primeiro grau que deferiu o pedido de reflexos de horas extras na complementação de aposentadoria. Então, ou seja, o pedido do reclamante nesta reclamatória foi o pedido de reflexos das horas extras na complementação de aposentadoria. Então, a questão é o seguinte, é um pedido de complementação de aposentadoria. E isso aí está expresso, registrado no acórdão da turma. Então, embora o colega tenha sustentado no sentido diverso, de que é um mero recolhimento de contribuições, não é isso que está em julgamento aqui. Na verdade, o que se pretende aqui é por via transversa, com a argumentação de que é um mero recolhimento de contribuições, a oferir a complementação de aposentadoria decorrente dos reflexos das horas extras. Inclusive, isso aí está registrado no acórdão da turma, de folhas 1260 a 1261, excelências. De modo que se trata claramente de um pedido de complementação de aposentadoria, e não, como o colega pretende defender da tribuna, que é um mero pedido de recolhimento de contribuições. Não é isso. Se ele pretende o pedido de complementação de aposentadoria por via da questão das horas extras, ele tem a via própria, a partir do reconhecimento do recurso extraordinário 586.453, de que essa matéria não é de competência dessa justiça especializada, de modo, excelência, que entende o banco embargado que não merece provimento o recurso e que, em razão disso, requer que seja mantido o voto do eminente ministro relator. Perfeito. Ministro Alexandre, com a palavra. Senhor presidente, a minha percepção, em princípio, foi exatamente essa, a que acaba de aludir o doutor advogado. De qualquer maneira, eu vou preferir adiar esse processo para a semana que vem e peço a Vossa Excelência, então, as notas degravadas. Eu vou reexaminar a questão. Perfeito. O ministro Delas, então, deixa para a semana que vem, né? Presidente, só para ficar nas notas, que eu queria lembrar na próxima sessão, há uma referência expressa da tribuna de que, remotamente, é o interesse da Previ no processo. O fato de ela não ter sido aglutinada, será que isso afastaria a competência do trabalho? Só para eu me lembrar desse detalhe. Então, notas taquigráficas ao ministro Alexandre H. Belmonte, que fica com o processo adiado para a próxima sessão. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho. Agravo regimental embargos em recurso de revista 418 de 2010. Então, com a palavra o ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, tema único aqui é o direito a horas extras, que seria titularizado por motorista. O debate se trava a respeito de a condição de trabalho desse motorista ser ou não compatível com o controle de jornada. A turma consignou, a partir do que extraía do acórdão regional, havia relatórios de viagens e de rastreamento, discos, tacógrafos, bips e diários de bordo, decidindo, então, ser inaplicável a exceção do artigo 62, inciso 1º da CLT. Os arestos paradigmas, a meu ver, são mesmo inespecíficos, porque a tese neles registrada se limita ao entendimento de que a utilização de rastreador e tacógrafo não seria suficiente para a caracterização do controle de jornada. Eu desprovejo o agravo regimental.
Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide, nos termos voto relator. Próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Agravo regimental embargos em recurso de revista 10.783 de 2011. Agravante Cláudio Nascimento da Rosa. Agravados Alcatel Lucem Brasil S.A. ET Engenharia de Telecomunicações e Eletricidade Limitada e Oi S.A. Então, com a palavra o ministro Renato. Senhor presidente, acórdão a despacho da 5ª turma, sem remessa ao Ministério Público, tema conhecido, comissão de conciliação prévia, acordo sem ressalvas, eficácia liberatória. Voto pelo desprovimento do agravo. Pergunto se há divergência. Ressalva, ministro presidente. A ressalva de entendimento do ministro Augusto César e do Também ministro minha, José Roberto presidente. Pimenta. Também minha. Presidente, também minha. E do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Então, se nós temos voto relator. Ressalvo, senhor presidente. Ressalva minha. Também. Então, ressalvas de 4 ministros. José Roberto Pimenta, Cláudio Mascarenhas Brandão, Augusto César e Alexandre Agra Belmonte. Vamos para o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Agravo embargos em recurso de revista 367.400 de 2009. Agravante Luiz César Cardoso e agravado Banco do Brasil S.A. Ministro José Roberto Pimenta, com a palavra. Senhor presidente, agravo regimental em embargos regidos pela Lei 11.496 de 2007, tema BESC, promoção por antiguidade, critérios previstos em norma interna, necessidade de deliberação da diretoria, alegação de que a condição seria puramente potestativa. É um agravo regimental interposto contra a decisão do presidente da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento aos embargos do reclamante. Eu estou, sendo breve, entendendo, data vênia, que o aresto colacionado, a página 16, oriundo desta subseção, revelou divergência jurisprudencial específica, adotando tese diametralmente contrária ao entendimento que foi expressamente adotado pelo acórdão embargado. E, portanto, estou votando no sentido de dar provimento ao agravo por possível divergência jurisprudencial, determinando o processamento do recurso de embargos a ser julgado na primeira sessão ordinária subsequente. É o meu voto. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sentido, nós temos voto do relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Agravo regimental embargos em recurso de revista 8.600 de 2005. Agravante Paulo Roberto Gomes Mansur. Agravado Ministério Público do Trabalho da 18ª Região. Então, com a palavra o ministro Márcio Eurico. Senhor presidente, senhores ministros, aqui de início eu gostaria de fazer uma observação. Eu recebi a parte que demonstrou interesse num acordo com o Ministério Público do Trabalho e em vista disso, pretendia o adiamento desse processo. Eu sugeri que se tentasse, sempre com vistas à conciliação, que se tentasse de fato um acordo, mas pus-me na dependência de uma anuência do Ministério Público quanto ao adiamento do processo. E aqui, hoje cedo, antes mesmo da sessão, consultando Sua Excelência, o ilustre procurador, ele disse que não tinha interesse, não há interesse do Ministério Público no acordo e, portanto, não há viabilidade de adiamento do processo. É um agravo regimental. O tema é indenização por danos morais coletivos, e se discute aqui o valor da indenização. A divergência vem por um aresto inespecífico e eu, por isso, estou, data vênia, negando provimento ao agravo regimental. Então, também fui procurado
pela parte, com interesse realmente de fazer acordo. O que verifiquei realmente o tipo de matéria que se trata aqui, que é valor da indenização por dano moral, nós não temos como conhecer, porque é praticamente impossível uma divergência específica. Então, seria caso típico de uma composição que fosse conciliatória. Eu instaria aí o Ministério Público se não seria possível fazer essa... Presidente, ministro relator, não tem interesse do Ministério Público numa composição. Me foi informado ontem que a composição seria eminentemente para redução do valor do DMC. Mas com pagamento rápido. Sim, mas aí a orientação da Procuradoria-Geral é essa. Perfeito. Pergunto se há divergência. Senhor presidente. Ministro Dall'Asen. Senhor presidente, é preciso lembrar que o pano de fundo desta indenização por dano moral é a alegação de trabalho escravo e de trabalho infantil. Daí porque houve, inclusive, majoração do valor da indenização na Igreja Quinta Turma. De modo que é preciso ter presente esse aspecto quando se cuida de tratativas de conciliação. Impossível não é, mas estão em jogo realmente valores jurídicos transcendentais. Só pela Ministro Márcio, com a palavra. Evidentemente, como eu estou negando provimento ao agravo aqui, e a matéria está muito bem posta no meu voto, eu não desconheço essa particularidade, mas eu penso que, mesmo nela, e talvez principalmente nela, seja possível um acordo com uma visão prospectiva, porque se houve um problema dessa natureza numa determinada propriedade, eu penso que uma conciliação num processo, ainda que seja num processo isoladamente, pode envolver a adoção de medidas para o futuro, para evitar esse tipo de situação, inclusive na localidade em que se saiba que houve esse tipo de tratamento da matéria. Então, por isso eu fiz questão de deixar bem claro aqui, fui procurado, eu próprio me mostrei favorável a uma conciliação, mas não porque se trata dessa ou daquela matéria. Até pela natureza, eu achava que seria possível, sim, e continuo achando, a conciliação. É só, senhor presidente. Eu só lembro, ministro Dall'Asen, que quando atuava na SDI 2, em matéria, por exemplo, de ação rescisória, em que muitas vezes nós encontrávamos situações em que a ação rescisória foi mal manejada, mas era possível uma conciliação, eu consegui pelo menos 2 conciliações em ação rescisória, e uma delas era interessante porque era essas matérias ligadas à relação com embaixadas. Muito difícil se conseguir resolver do ponto de vista puramente judicial, conseguir um acordo entre a Embaixada da Espanha e uma determinada empregada, atuando como mediador. Mas, então, volto a perguntar, não há unanimidade. Ministro Dall'Asen, eu só quis ressaltar, senhor presidente, que compreendo as razões que ditam o convencimento do Ministério Público do Trabalho, embora eu, pessoalmente, não as endosse também como alguns de vossas excelências, mas compreendo diante do que se passa no processo, diante da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, diante do aspecto de exemplaridade, de aspecto pedagógico, há razões que me levam a compreender, mas eu entendo como Vossa Excelência também que se poderia tentar uma conciliação, até pelas razões expostas pelo eminente relator. Perfeito. Então, proclamo que, por unanimidade, se negou o provimento ao agravo regimental. Vamos para o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Agravo regimental embargo sem recurso de revista 1631 de 2011. Agravante João Sandro Orejano e agravado Banco Safra S.A.
Com a palavra, o ilustre relator, ministro Valmir. Senhor presidente, a discussão aqui, um agravo regimental, é de aplicação da OJ, da súmula 199. Eu entendo que o recurso de embargo foi corretamente denegado, uma vez que não houve demonstração de dissenso pretoriano, nem de contrariedade ao aludido verbete, razão pela qual veio da 4ª turma, presidente da 4ª turma, Sua Excelência Ministro Dallazen, estou propondo negar provimento ao agravo regimental. Perfeito. Pergunto se há divergência. Não havendo sentidos, temos voto do relator. Vamos ao próximo. Presidente, pela ordem, Ministro, eu estou com vista em mesa, quando Vossa Excelência quiser apregoar. Então, vamos apregoar a vista em mesa do ministro Aloysio. Relator excelentíssimo, senhor ministro João Oresta Lazen. Embargo sem recurso de revista 114.500 de 2005. Vista em mesa concedida ao excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Então, com a palavra, o ministro Aloysio. Senhor presidente, trata-se da responsabilidade em relação à cisão parcial ocorrida da CTEP, da SESP pela CTEP. E, naturalmente, a turma atribuiu a responsabilidade solidária e Sua Excelência, o ministro relator, acompanhado pelo vistor ministro Renato de Lacerda Paiva, conhecem do recurso diante da divergência jurisprudencial e no mérito dá provimento para restabelecer o acórdão regional que exclui a reclamada SESP. A matéria já é conhecida nas turmas com relação à cisão parcial e à responsabilidade ou não da SESP. Há acórdãos, inclusive, da minha lavra, no sentido de excluir a SESP. E a questão aqui dizia respeito apenas e tão somente se tratava ou não de fraude, de modo a dar a especificidade do aresto à divergência. Houve uma divergência do ministro Freire Pimenta no sentido de entender inespecífico o acórdão, na medida em que o acórdão da turma falaria em fraude. Eu peço a máxima vênia a Sua Excelência, ministro Freire Pimenta, para acompanhar o ministro relator, e a minha preocupação foi essa da especificidade do acórdão, porque o acórdão da turma, segundo o meu entendimento, pode ser, ele não fala da fraude e nem trata da fraude. O que ele diz é exatamente o seguinte, com relação à sucessão trabalhista. E não é menos verdade, contudo, que, com base no artigo 9º da CLT, também é majoritária na jurisprudência a tese da responsabilidade solidária do sucedido nos casos de fraude. Vale dizer, quando a sucessão é utilizada com a finalidade de frustrar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo empregador, citando a propósito o posicionamento jurídico propugnado pela orientação jurisprudencial transitória 30 da SDI. Como a situação que aqui se enfrenta não trata de nenhuma das modalidades acima citadas, já que não houve sucessão típica, assim considerada aquela que decorreu da extinção do estabelecimento anterior, tampouco a ocorrência de fraude, não há como dar-lhe referida interpretações. Quer dizer, o acórdão da própria turma nega a existência da fraude, entendendo que não há como considerar não só a sucessão típica, como a existência de fraude. Por essa razão, como se trata de obter dicta, a questão da sucessão típica e da ausência de fraude, me parece que atrai a especificidade do acórdão paradigma, de modo a dar o conhecimento do recurso de embargos. No tocante ao mérito, a sucessão como trazida, no sentido de que a CTEP assume a responsabilidade de todos os contratos e inclusive da complementação de aposentadoria dos empregados, me parece que exclui o sucedido da relação jurídica. Por essa razão, pedindo a máxima vênia, acompanho o relator. Senhor presidente. Com a palavra, o ministro José Roberto Pimenta. Pela ordem, eu abri a divergência na sessão anterior e não... Antes da pedida de vista em mesa do ministro Aloysio, eu não me manifestei, eu apenas queria lembrar os termos da minha divergência para os senhores ministros e salientar que, na verdade, embora o voto sempre muito bem fundamentado do ministro Dallazen, como também o voto vista do ministro Renato, enfatizem que
com razão, que o acórdão turmário afastou expressamente a ocorrência de fraude no sentido estrito, a minha divergência, talvez não tenha me expressado tão corretamente ou tão claramente na ocasião anterior, foi um pouco diferente, no sentido de que, para mim, e me parece que isso é corrente aqui na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, quando há sucessão trabalhista, como regra, a empresa sucedida se afasta de qualquer responsabilidade. Basicamente, é esse o sentido do voto do eminente relator. Mas nós afastamos essa regra geral quando se detecta no fenômeno da sucessão trabalhista algum intuito fraudulento, mas outros desvios de finalidade, não apenas a fraude no sentido estrito. Abuso de direito também. E vou diretamente ao ponto. Quando se lê o acórdão da Egrégia Sétima Turma, da lavra da desembargadora convocada Maria Doralice Novaes, ela, que é oriunda da segunda região, ela longamente analisou a situação e, depois de falar corretamente o que acabou de ser registrado pelo ministro Aloísio Vistor, afastando a ocorrência de fraude, ela prossegue e ela atribui responsabilidade solidária também à CESP, pelos motivos que passo a apontar, que apontam não fraude, mas abuso de direito, existência de cláusula abusiva. E essa é a especificidade que não está no acórdão trazido como divergente e que, portanto, tornaria inespecífica a divergência para conhecimento dos embargos. Mas o que disse ela logo a seguir? Pois bem, nessa senda, e considerando que a sucessão trabalhista é instituto que instrumentaliza a proteção ao empregado, baseando-se principalmente nos princípios da intangibilidade dos contratos de trabalho e da despersonalização da figura do empregador, alargando o conceito de parte para nela se inserir pessoas que integram a cadeia de relações jurídicas sob o ponto de vista funcional, há de se concluir que, tal como positivado na Lei das Sociedades Anônimas, é de se imputar solidariedade à companhia cindida que subsistir para, juntamente com aquela que absorveu parcelas de seu patrimônio, cumprir as obrigações constituídas anteriormente à cisão. E lê o artigo 233 da Lei das SA, a Lei 6.404 de 76, cuja aplicação subsidiária é autorizada pelo artigo 8º da CLT. E transcreve, artigo 233, na cisão, com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir, a CESP, no caso, e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira, anteriores à cisão. E aí prossegue invocando o princípio da função social da empresa e diz o seguinte: no caso dos autos, se é verdade que o contrato firmado entre as empresas reclamadas no ato da cisão foi bom para as partes que dela participaram, não há dúvida de que deixou de atender aos interesses de um segmento da coletividade, os beneficiários dos complementos de aposentadoria e pensões da Lei 4.819 de 58, trazendo enorme injustiça social. E conclui, de fato, a abusividade da cláusula é flagrante, enquadrando-se inicialmente nos incisos 1 e 3 do artigo 51 da Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor, segundo os quais é nula a cláusula que exonere ou atenue a responsabilidade de qualquer prestador de serviços, inciso 1, ou que transfira responsabilidades a terceiros, inciso 3, como ocorreu no caso dos autos. Em reforço, há de se salientar que a parte que impõe a referida cláusula, portanto, ela está dizendo que houve imposição dessa cláusula por parte das empresas empregadoras, etc., responsáveis. A parte que impõe a referida cláusula desrespeita o dever anexo de lealdade e, com isso, a boa-fé objetiva, que se espera nas relações negociais. Percorre-se o mesmo caminho. Pela quebra da boa-fé, caracteriza-se o abuso de direito, e enseja a nulidade da referida cláusula. Há de se impor, relativizando o rigor formal do negócio jurídico que deu origem à cisão, sempre em prol da proteção do vulnerável,
a manutenção da empresa CESP no polo passivo da demanda, respondendo pelos débitos de forma solidária. Foi essa a especificidade que levou, nesse caso, a Egrégia 7ª Turma a dar provimento ao recurso de revista, para restabelecer a decisão de primeiro grau, que determinou que a reclamada CESP fosse reintegrada ao polo passivo da demanda. Toda essa especificidade, toda essa análise da abusividade da cláusula, não existe data vênia no aresto trazido como divergente, que assumiu genericamente a tese de que, sendo incontroverso que a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, assumiu expressamente todas as obrigações trabalhistas por ocasião da privatização da CESP, não há falar em responsabilidade desta última, ante a evidente sucessão trabalhista. É uma questão que me parece técnica, eu não estou aqui analisando o mérito. Me parece que esse diferencial, que me parece essencial nesse caso, não consta do aresto trazido como divergente, razão pela qual eu mantenho respeitosamente o meu voto de divergência quanto ao conhecimento. Perfeito. Ministro Márcio Eurico. Presidente, eu também conheço, acho que há divergência, e no mérito eu estou pedindo vênia de divergência para acompanhar o relator. Aqui não é caso de sucessão, houve uma cisão parcial e a Lei 6.404, 76, lá no parágrafo único do artigo 233, diz que na cisão parcial as sociedades frutos dessa cisão poderão ser responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas no ato, sem solidariedade com a companhia cindida. E é o que se deu, no caso, através do protocolo de cisão parcial da CESP. Eu acompanho o relator. Ministro Valmir. Senhor presidente, também peço bem ao relator, ou peço bem a divergência para acompanhar o relator, porque entendo primeiro que o aresto paradigma é específico, porque trata da sucessão da CESP. O tema central é esse. Se se chegou a uma conclusão diversa, aí é mais um conceito do que um fato. Porque eu não posso também, com a devida venha a divergência, entender que uma sucessão que decorre da lei, portanto, op legis, possa configurar abuso de direito. E foi uma lei estadual que estabeleceu a sucessão. Então, qual é a presunção de legalidade da lei, da sucessão, do processo de sucessão? E a nossa orientação jurisprudencial, ela trata apenas da excludente, no caso da responsabilidade que deve ser reconhecida se houver fraude. Aqui nem sequer se falou em fraude, mesmo porque fraude não há. Portanto, senhor presidente, eu peço bem a divergência e acompanhar. Perfeito. Ministro Augusto César. Presidente, me parece que tanto a acórdão da turma quanto o voto, quer do eminente relator, ministro Lazen, como também o voto igualmente alentado do ministro Renato, ministro Vistor, se descolam daqueles fundamentos primariamente postos pela instância anterior e com absoluta propriedade julga a causa. Procura entender em toda a sua dimensão o que é que está sendo debatido neste processo. Eu caminharia nessa mesma trilha em relação à admissibilidade, e até porque penso que é importante que a SDI1 se posicione sobre essa matéria, eu relevaria o fato de o aresto paradigma está se reportando à sucessão empresarial quando os fundamentos da 7ª turma não têm o foco exclusivo na sucessão empresarial. Eu relevaria essa diferença, essa distinção entre o aresto paradigma e os fundamentos do acórdão turmário, primeiro, porque penso seja importante que elas tenham se posicione, segundo, porque há um parágrafo que foi lido há pouco, não sei se pelo ministro Aloysio ou pelo ministro Zé Roberto, mas é esse parágrafo do acórdão turmário em que ele se desgarra do seu fundamento principal, que é a aplicação do artigo 233 da Lei 6.404, e faz digressões a respeito da sucessão empresarial e da exoneração da sociedade sucedida, enfim. Não me parece que esse seja o fundamento nuclear do acórdão turmário, mas é fato que ela fez essa digressão. E se a turma fez essa digressão, os arestos paradigmas que tratam
da sucessão empresarial ganhariam pertinência e, por isso, me parece que também por essa razão seria interessante que nós conhecêssemos. Agora, em relação ao mérito, a compreensão que tenho desde quando essa matéria foi trazida a julgamento com os fundamentos cuja fecundidade é inquestionável do ministro Dallazen, é que me fizeram desde quando esse julgamento veio a STI1, é que me pareceu que seria necessário que nós revisitássemos aquele fundamento que tem sido adotado sistematicamente pelas turmas a partir das luzes que foram trazidas pelo acórdão turmário, porque o acórdão turmário está trazendo um elemento muito relevante. O que o acórdão turmário está dizendo houve, nessa assunção de responsabilidade, uma cláusula abusiva em que um segmento dessa coletividade atingida por essa cisão teria sido abusivamente prejudicado. É essa a afirmação no acórdão turmário que faria incidir o artigo 233 da Lei 6.404. E aí dizia, não, mas contra o artigo 233 haveria a previsão no parágrafo único. A minha percepção, e peço vênia, a minha percepção é que eu próprio, ao decidir no âmbito da turma, não teria percebido a importância da incidência desse dispositivo, que foi notada, quer pela relatora pela turma, afinal, e pelo eminente relator aqui na SDI1. Nós decidimos essa matéria até esse momento com base nas regras de sucessão empresarial, artigos 10 e 448. Me parece que o adequado é mesmo nós levarmos em conta o que está no artigo 233, parágrafo único. Agora, a regra geral, a meu ver, no artigo 233 a parte final. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. Então, foi essa regra geral que foi aplicada pela 7ª turma. Há solidariedade entre a companhia cindida e a companhia que teria absorvido o acervo, a atividade empresarial dessa companhia cindida. O que é que diz o parágrafo único do artigo 233 da Lei 6.404? Na verdade, esse parágrafo único ele protege a sociedade que absorveu. Ele não protege a sociedade cindida. Ele não protegeria, aqui, no caso, a CESP. O que ele diz o ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida. Em outras palavras, a companhia que absorve, a companhia que adquire, a companhia que resulta dessa cisão, ela pode estar comprometida apenas em relação àquelas obrigações que expressamente lhe foram transferidas, sem possibilidade de qualquer solidariedade em relação à companhia cindida. É rigorosamente isso que está no parágrafo único do artigo 233. Não há proteção aqui à companhia cindida. A companhia a que absorve é a companhia protegida pelo parágrafo único do artigo 233, que nesse negócio jurídico precisa ter a tranquilidade, a certeza, a segurança de que não estará absorvendo além daquelas obrigações expressamente previstas no termo de compromisso. Então, me parece que aqui se aplicaria a regra geral, que andou bem a 7ª turma. Não fico tolhido, como me pareceu no primeiro momento, porque o ministro Renato traz precedentes de todas as turmas, mas me parece que esses precedentes de todas as turmas não se referem a essa matéria, não enfrentam essa matéria a partir do artigo 233, e sim a partir do dispositivo da CLT. E, por essa razão, me parece que o mais adequado é mesmo compreender que a regra geral do artigo 233 deveria ser aplicada. Eu conheço, peço bem a divergência, mas acompanho a divergência quanto ao desprovimento dos embargos. Ministro Hugo. Hugo está ausente. Perdão, ministro Alessandro. Senhor presidente. Seguindo aqui na planilha. Eminente ministro, o acórdão da turma é no sentido de que não houve fraude, mas houve abuso de direito.
Ou seja, a cláusula foi abusiva. E por isso a decisão foi no sentido que foi. E o Aresto Paradigma, bem ou mal, o que ele diz é que não houve abuso e nem fraude. Ou seja, que tudo teria corrido de forma perfeita. Então, me parece que há realmente divergência específica. E quanto ao mérito, eu acompanho o relator. Então, eu acompanho o relator, pedindo vênia de divergência, não apenas quanto ao conhecimento, mas também quanto ao resultado de dar provimento ao recurso. Perfeito. Ministro Cláudio. Presidente, também eu, no sentido do conhecimento, também da divergência, entendo que a tese foi debatida à exaustão nos termos do voto proferido, embora reconheça a procedência dos argumentos do ministro Augusto César quando enfrenta a matéria do artigo 233 da Lei de Sociedades Anônimas, todavia, permaneço com o voto do ministro relator, no sentido de que a norma aplicável assegura a responsabilidade tão somente da empresa sucedida, razão pela qual eu voto com o ministro relator, presidente. Perfeito. Eu vou pedir vênia também à divergência, acompanhar o relator, tanto no conhecimento, por vislumbrar a divergência específica, e quanto ao mérito. Então, proclamo por maioria de votos vencidos os ministros José Roberto Pimenta e Augusto César, se decidiu nos termos do voto do relator. Peço juntada de voto vencido, presidente. Hã? Peço juntada de voto vencido. Juntada de voto vencido. E nós ficamos vencidos tanto no conhecimento quanto no mérito. Exatamente. Né? Eu fico vencido só no mérito. Eu acompanho no conhecimento e fico vencido no mérito. Perfeito. Então, registro que ficam vencidos no conhecimento apenas o ministro José Roberto Pimenta, e quanto ao mérito, ficam vencidos os ministros José Roberto Pimenta e Augusto César, que juntará voto vencido ao pé do acórdão. Vamos ao próximo. Excelência, muito obrigado. Nada. Bom dia de trabalho a todos. Viu? Relator excelentíssimo, senhor ministro Márcio Eurico. Agravo regimental embargos em recurso de revista 49.800 de 2009. Agravante, Amstead, Maxium, Fundição e Equipamentos Ferroviários S.A. Agravado, Hélio Lourenço da Silva. Com a palavra, ministro Márcio. Aqui, agravo regimental interposto de decisão monocrática proferida pelo eminente presidente da Egrégia Segunda Turma, e eu estou, o voto é longo, senhor presidente, mas eu estou negando o provimento ao agravo, entendendo que não há comprovação aqui de divergência específica. É o meu voto. Pergunto se há alguma divergência. 96 temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Márcio Eurico. Agravo regimental embargos em agravo de instrumento 1589 de 2010. Agravante Natividade Gonçalves, Sociedade de Advogados. Agravado Marcos Luiz Pereira de Souza. Com a palavra, ilustre relator, ministro Márcio Eurico. Aqui também é um agravo regimental, senhor presidente, senhores ministros. Eu, de certo modo, até lastimo que não possamos entrar aqui no mérito, que é uma questão delicada, que é a da jornada de trabalho do advogado empregado de escritório. Mas aqui a súmula 353, né? É a súmula 353 na regra, não é? A recurso de revista, faltou ao recurso pressupostos intrínsecos e não é hipótese. Não é o caso, então, de cabimento, não era o caso de cabimento de embargos. Eu, por isso, estou, data vênia, negando provimento ao agravo regimental. Pergunto se há divergência. 95 temos voto do relator. Vamos ao próximo. Com multa, né? Com multa. Hã? Nega provimento e impõe multa. Não, mas está sendo aplicada a multa aqui. Por se tratar de recurso incabível, exatamente. 1%, né?
Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Agravo regimento ao embargos em agravo de instrumentos 109 de 2013. Agravante par Tecnologia da Informação Limitada e FPC par Corretora de Seguras S.A. e agravados Fernando Rubener Messas. Ministro José Roberto Pimenta, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, são agravos regimentais interpostos pelas reclamadas contra a decisão do senhor presidente da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que denegou o seguimento aos seus embargos com base na súmula 353 do Tribunal Superior do Trabalho. E me parece indiscutível a incidência na hipótese do disposto nessa súmula. E depois eu faço a análise dos embargos, eles não se enquadram na hipótese da letra F do referido verbete sumular. Em síntese, eu estou negando provimento aos agravos regimentais e estou aplicando as agravantes multa correspondente a 1% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 17, inciso 7º, combinado com o caput do artigo 18 do CPC, como temos feito em casos similares. É o meu voto. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido, nós temos voto do relator. Relator, excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Agravo regimental em embargos em recurso de revista 132.400 de 2011. Agravante Antônio Luiz Inocente. Agravado Santa Rita Transportes Coletivo Limitado. Ministro Valmir, com a palavra. Senhor presidente, eu estou propondo não conhecer dos embargos por deficiência de fundamentação à míngua de observância do princípio da dialeticidade, nos termos da súmula 422. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido, temos voto do relator. Eu vi que tem quantas vistas em mesa? É a do ministro Augusto César? Só? Então vamos. Duas. Então vamos, César. Qual dos dois? Qual dos dois? Qual que é o número, ministro Augusto César? São 2.505, dígito 83, de 2013, ministro Aloysio. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Embargos em recurso de revista 2.505 de 2013. Ministro Augusto César. Presidente, aqui o que me fez pedir vista em mesa foi a dúvida ao ler a emenda sobre nós estarmos tratando de período anterior ou sob a regência da lei anterior, a lei 2.740, ou já sob a sua regência. Na última parte da emenda, me parece que fica claro que o período posterior à lei 12.740, em relação a esse período, não haveria divergência jurisprudencial apta e, por isso, nós não estaríamos conhecendo da matéria. Eu me ressenti um pouco dessa informação na primeira parte da emenda e o ministro Aloysio... não, ele retruca agora, porque eu pensei que ele tivesse ponderado sobre a conveniência de fazer o registro, mas se ele retruca... Eu peço perdão aí para o ministro Aloysio, se a palavra não foi muito bem aplicada. Bom, ministro Augusto César. Então, só para concluir, em relação a essa primeira parte da emenda, eu só faria uma ressalva de fundamentação, eu estou de acordo com... Mas eu penso que essa matéria está assim definida, essa compreensão é nossa, já definida a propósito do período anterior à lei 2.740. Em relação ao período posterior, eu acho que há uma série de indagações que precisam ser respondidas pela SDI1, sobretudo aquelas que dizem respeito aos contratos que já estavam em curso, sobre haver a possibilidade de essa nova regência pela CLT do adicional da base de cálculo adicional de periculosidade importar ou não, autorizar ou não a redução da base de cálculo. Em relação à segunda parte, o segundo fragmento aqui da emenda, que trata da modulação, há um trecho em que se diz assim, a área escolacionada aprecia a premissa não examinada pela turma, concordo de modulação dos efeitos da súmula 277, e aí diz, cuja aplicabilidade não decorreu da evolução jurisprudencial. Embora isso seja dito obter dicto, penso eu, se é o que eu estou compreendendo, significa dizer a súmula 277 não tem precedentes, como a súmula 3642 teria na sua nova formulação, eu também ressalvaria a fundamentação, porque eu penso que pode ser rigorosamente o contrário.
Nos dois casos, nós decidimos revisitar os fundamentos dessas duas súmulas, chegamos à compreensão diversa, o TST se reuniu com esse propósito. É evidente que nos dissídios individuais nós não estávamos contrariando os verbetes na sua redação anterior, nas redações respectivas, anteriores às semanas de TST, mas, em relação especificamente à súmula 277, nós tínhamos copiosa jurisprudência da STC, rigorosamente no sentido da ultratividade, inclusive um precedente normativo que foi editado com o beneplácito do Pleno do TST, salvo engano, 120, no sentido da ultratividade. Então, se o que o ministro Aloysio está a preconizar é que a súmula 277 não decorreu, não teria precedentes jurisprudenciais, e a súmula 364-2 teria, eu também ressalvaria a fundamentação. Mas tudo só fundamentação. Na verdade, o resultado vai ser rigorosamente o mesmo. Perfeito. Então, eu só estou ressalvando fundamentação. Perfeito. Com ressalva de fundamentação do ministro Augusto César, se nós temos o voto relator. Eu até retiraria o cuja aplicabilidade não decorreu da evolução jurisprudencial, como no caso da súmula 364, se nós encaminhássemos a Comissão de Jurisprudência no sentido de inserir na alteração da súmula 277 os precedentes que nortearam a outra atividade da norma jurídica. Não, os precedentes, eu presidi a Comissão de Jurisprudência na época, não havia nenhum precedente anterior à súmula 277. Foi um verdadeiro prejulgado. Agora, só se nós vamos colocar precedentes posteriores à súmula. Os precedentes me parece que são muitos e são da SDC. Então, mas a SDC é poder normativo. A SDI1 não mudaria, não decidiria em contrário ao seu verbete. Agora, o nosso regimento interno, ele diz que só podem ser citados precedentes da SDI1 para súmula. Mas isso não significa dizer que não decorreu de evolução jurisprudencial. A STC firma jurisprudência também, e firmou jurisprudência categórica no sentido da ultratividade. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, presidente, se essa expressão só vai ser ressalva retirada, de fundamentação. Se essa expressão vai ser retirada, não há ressalva. Não é? O que me incomoda, me inquieta é essa observação. Eu retiraria a expressão se nós mandássemos para a Comissão. Então fica a ressalva. Minha também, presidente, com respeito. Porque existe processo, existem vários julgados anteriores à alteração em que se estabelecia a ultratividade da norma coletiva. Então se decide nos termos do voto relator. Com ressalva minha também, porque com eu entendo ressalva que houve de evolução jurisprudencial. Não houve divergência de turma nem da SDI1. Mas a jurisprudência da SDC também é evolução jurisprudencial quando nós cancelamos o J5. Sim, mas o nosso regimento não serve de precedente, como você ponderou. O nosso regimento não permite. Mas é a tese da emenda que eu respeitosamente discordo e peço venha para dissentir da tese. Então, se nós temos voto relator, com ressalva de fundamentação do ministro Augusto César e do ministro Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, pela ordem, o ministro Aloysio mencionou que talvez fizesse um ajuste. Não, ele não vai fazer. Não vai fazer, né? Ele faria se fosse para mudar tudo. Eu respeitosamente perguntaria, vai manter a emenda dessa forma? Agora com mais razão ainda. Não, pois não. Eu respeitosamente também, ressalva compartilho da ressalva. Perfeito. Então, se decide nos termos voto relator, com ressalvas do ministro José Roberto Pimenta, ministro Valmir Oliveira da Costa e ministro Augusto César. Vamos à última vista em mesa. Relator, excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Agravo embargos em recurso de revista 223.400 de 2007. Com a palavra, ministro Augusto César. Presidente, aqui se trata daquela situação em que a perícia seria prescindível em vista da exigência que se estabeleceu na instância da prova da apresentação do PPRA, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Os arestos que foram trazidos tem como fonte de publicação o DEJT e na ementa não há qualquer alusão, como eu gostaria que houvesse, porque seria interessante que nós apreciássemos essa matéria, não há qualquer alusão à
a existência do PPRA. Então, eu me mantenho na dissidência, eu peço vênia novamente ao ministro Márcio, mas acompanho a divergência do ministro Valmir para não conhecer. Perfeito. O ministro José Roberto Pimenta. Não conhecer ou negar provimento? Negar provimento ao agravo. Obrigado, ministro Lazer. Negar provimento ao agravo. Ministro José Roberto Pimenta. Bem, senhor presidente, eu estava com a esperança de que fosse possível utilizar o fundamento do acórdão para identificar perfeitamente os dois casos. Ao que parece, se trataria também da mesma situação de utilização do PPRA como sucedâneo da perícia técnica prevista no artigo 195, parágrafo 2º da CLT. Bem, não é o caso, então temos que enfrentar a questão e estamos aqui em sede de agravo regimental só para definir se conhecemos ou não, podendo, no mérito, decidirmos num sentido ou no outro. Exatamente. O que eu quero dizer com isso? Realmente tem razão o ministro Augusto César ao lembrar que há casos que a nossa jurisprudência já afasta a taxatividade, a literalidade, a incisividade do artigo 195, parágrafo 2º da CLT, que estabelece como obrigatória a perícia técnica nos casos de arguição de periculosidade ou insalubridade. É o caso, por exemplo, de pagamento reiterado por parte do empregador, é o caso de extinção do estabelecimento, tornando inviável, na prática, a realização dessa perícia. Mas não temos ainda jurisprudência nessas situações, lá da 8ª região, de locais de difícil acesso, inóspitos, e que esses dados técnicos que indiscutivelmente constarão do PPRA poderão, eventualmente, ser utilizados. Talvez até seja um caso de no mérito, nós chegarmos a essa conclusão e estabelecermos aqui na SDI uma terceira exceção. O que eu quero dizer com isso? É que isso não se confunde com a questão da admissibilidade. Eu peço vênia à divergência, eu entendo que realmente os arestos trazidos a cotejo, eles estabelecem a regra geral de que o artigo 195, parágrafo 2º da CLT, estabelece como obrigatória a perícia, exceto aquelas situações que a jurisprudência nossa já reconheceu. Ainda não chegou a tanto no caso da 8ª região, no caso da PPRA, razão pela qual eu peço vênia para acompanhar o relator. Ministro Alexandre. Bem, senhor presidente, só pela ordem, eu não quero polemizar, o acordo embargado não é da minha live, é do ministro Led. Sua Excelência cita no acordo embargado um aresto dele aqui da SDI sobre PPRA, aqui da SDI de 2006. E de outras turmas, da ministra Rosa Weber, da primeira turma, e da ministra Cátia. Então, a SDI já se pronunciou sobre isso em 2006, sobre o PPRA. E só queria lembrar que quem não conhece a Vale do Rio Doce, para entrar nas dependências da Vale, lá em Parauapebas, tem que ter autorização. Então, não é simples fazer uma perícia na Vale. É difícil. Por isso que o TRT inaugurou, desde a notificação, quando a empresa tiver PPRA e PCMSO, que ela deva trazer, porque a perícia é quase impraticável. Só queria trazer, sem querer polemizar aqui, só para os colegas compreenderem a realidade sem querer polemizar, polemizando. Pode ser também. Ministro Alexandre, qual a palavra? Pedindo vênia à divergência, acompanha o relator. Ministro Cláudio Brandão. Com a divergência, presidente, até porque entendo que há outras situações, exemplo do perfil profissional previdenciário, em que a empresa preenche, diz a agente salubre, a período de contato feito de aposentadoria, e muitas vezes em juízo quer discutir o que ele informou junto ao órgão previdenciário. Portanto, entendo que no caso de divergência não é específico, a vênia do relator, voto com a divergência. Com a divergência. Ministro Dallazen. Senhor presidente, senhores ministros, com todo o respeito que me merece o eminente ministro Valmir e os que o acompanham, eu penso que nós não podemos, desde logo, nesta fase do julgamento, do agravo regimental, emitir juízo de mérito, e em função do juízo de mérito, do mérito do agravo regimental, desde logo solucionar o mérito dos embargos. Ou seja, a questão consistente em se saber se é absoluta a necessidade, se é imperiosa, se é imprescindível a perícia para o equacionamento da lide, evidentemente que é questão de mérito.
Aqui, em agravo regimental, obviamente estamos adstritos ao exame da admissibilidade dos embargos. A divergência é ou não é específica? O que fez a turma? Entendeu, por razões respeitabilíssimas, que me sensibilizam, que é mais um caso, como bem lembrou o ministro José Roberto Pimenta, é mais um dos casos em que se poderia conceber uma exceção à regra da imperativa necessidade da perícia. Não técnica, porque, convenhamos, perícia técnica é uma redundância, não é? Mas um dos arestos trazidos à colação, precisamente o da lavra do eminente ministro Renato Lacerda Paiva, não abre exceção. Não abre exceção. Diz com todas as letras que é necessária sempre a perícia. De modo que me pareceu específico da Vênia esse aresto para ensejar o conhecimento dos embargos. É por isso que eu pedindo vênia ao relator, entendo que, dada a generalidade com que se esposou tese, no primeiro aresto divergente, referido por Sua Excelência o ministro relator, a folha 4, no sentido que é necessária, não é permitido o juiz dispensar a prova técnica, ainda que estejam presentes nos autos outros elementos que firmem o seu convencimento, me pareceu que esse aresto é específico, data vênia, eu preconizo também o provimento do agravo. Ministro Renato. Senhor presidente, na semana passada, eu tive a oportunidade, o privilégio de comparecer à EJUD 8, do TRT da 8ª Região, da Escola Judicial, e uma das questões que me colocaram foi aquela que antecipou o ministro Valmir. O Estado do Pará é um Estado de grandes dimensões, com varas em localidades muito distantes, Santarém, Paraupebas, difícil acesso às vezes só de avião, né? E há uma dificuldade extraordinária na produção da prova técnica. Chegaram a me perguntar se o TST não iria revogar a OJ 98 da SDI2, que admite mandado de segurança para atacar exigências de depósito prévio de honorários periciais. E qual foi o argumento? Nenhum perito quer sair de Belém para ir lá para o fim do mundo e fazer uma prova técnica para depois receber os honorários no final. Porque ele tem que antecipar despesas, em alguns casos até ir de avião. E os juízes reiteradamente vem contrariando a OJ 98 por necessidade, mandando a empresa depositar para que a prova técnica se viabilize. Qual foi a solução encontrada a essa dificuldade? É exigir que as empresas juntem com a contestação, nesses casos, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o famoso PPRA. Porque, em muitas situações, o PPRA, para eles, já seria suficiente para determinar nexo causal, insalubridade, periculosidade, enfim, de tal modo a dispensar a perícia e superar a exigência da OJ da STI número 98. Então, é uma situação muito típica. Eu não sei se nós vamos encontrar um aresto divergente de outro tribunal com essa especificidade. A tese de fundo, a meu juízo, é importantíssima para ser discutida na SDI, porque vai orientar toda aquela comunidade de juízes da 8ª Região. Porque, se nós autorizarmos, estará resolvido em parte esse problema. Se não autorizarmos, eles terão que seguir a lei, embora com enormes dificuldades. Então, eu penso, independente do mérito, é uma situação única da SDI para afirmar tese.
havendo juntado nos autos o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PRA, é dispensável a perícia ou não? Obviamente, o Arestes Paradigma traz tese genérica, tal como ocorreu naquele caso que eu trouxe com vista regimental, que havia uma tese genérica, a meu juízo, e uma série de outros argumentos que poderiam trazer uma especificidade, uma não especificidade do Arestes, mas eu penso que, tendo em vista que o Arestes Paradigma traz uma tese genérica contrária à da turma, e a absoluta necessidade e relevância de nós enfrentarmos o mérito, eu estou respeitosamente pedindo vênia de divergência e acompanhando o relator. E olha, deixo claro que nós estamos julgando só o agravo, sem ninguém estar já antecipando ao mérito. A importância é que nós exerçamos essa uniformização de jurisprudência e resolvamos esse caso concreto. Ministro Aloysio. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Peço vênia a divergência. Eu também acompanho o relator pedindo vênia à divergência, exatamente para que nós possamos pacificar essa questão quanto ao mérito quando for trazidos os embargos. Então, eu proclamo que, por maioria de votos vencidos, os ministros Valmir Oliveira da Costa, Augusto César e Cláudio Brandão, se deu provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Eu só ia ponderar os ilustres pares. Temos vários outros vistas regimentais, mas tem duas que nós podemos liquidar rapidamente. Uma é de um processo do ministro Dall'Asen, o vistor é o ministro Renato Lacerda Paiva, mas nós já discutimos 3 processos exatamente no mesmo sentido, que é o da responsabilidade solidária da CETEP. Então, esse aí podíamos chamar e proclamar o mesmo resultado. Pode. Relator excelentíssimo senhor ministro João Arestes Lazen, vistor excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em recurso de revista 279.900 de 2005. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos. Então, esse aqui, o que eu tenho de espelho dos que foram julgados anteriormente, só constam 2 votos vencidos, que são os do ministro Augusto César e do José Roberto Pimenta. Sim, mas senhor presidente, aqui é diferente. pela ordem, aqui é diferente. este caso, ele só veio com vista para mim porque eu estava com vista do outro. Mas aqui o recurso é do reclamante. E o acórdão foi meu. Foi conhecido por divergência. E o acórdão foi de minha lavra negando provimento. E desprovido. Então é diferente. Aqui então, os elementos seria do o contrário. Caso, eu também mantive a decisão. Então, eu não tenho por que divergir data vênia, né? Eu fui relator na turma e eu, com base nos dados fáticos desse caso, eu estava acompanhando a corrente predominante. Então, não tem por que divergir. Os embargos são o embargante é o empregado, o embargado é a CETEP, está se negando provimento ao agravo. Não, aos embargos. Negando provimento aos embargos. E o ministro Zé Roberto, ele concordava com isso. Não, mas eu acompanho o relator nesse caso. Acompanha? Então vai ser por unanimidade. Não. Eu no mérito, presidente, peço vênia, mas fico vencido no mérito. Perfeito. E o ministro Zé Roberto também acompanha no mérito. Bom, eu teria que revisar aqui os dados fáticos, porque eu fiz uma longa análise aqui também no acórdão. Eu prefiro não abrir a divergência também. Tá bom. Então, proclamo que, por maioria de votos, vencido o ministro Augusto César, se decidiu nos termos do voto do relator. Eu peço juntada de voto vencido, presidente. Juntada de voto vencido ao pé da acórdão do ministro Augusto César de Carvalho. E o outro é um processo que é relator ministro Dall'Asen, vistor ministro Alexandre Agra, sobre a questão da súmula 51, só que todos já votaram, só falta o voto do ministro Alexandre e o meu. Então, acho que podemos rapidamente liquidar esse processo. Eu peço, então, que seja apregoado. Relator excelentíssimo, senhor ministro João Arestes Lazen, vistor excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Belmonte.
agravo regimental embargos em recurso de revista 129.000 de 2008. O julgamento desse processo foi suspenso após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros João Arestas Lazen, Renato Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga, Caputo Bastos, Márcio Eurico, Augusto César de Carvalho e Hugo Scheuer, no sentido de negar provimento ao agravo regimental, e dos excelentíssimos senhores ministros Vieira de Melo Filho, Lélio Bentes Correia e José Roberto da Pimenta, no sentido de dar provimento ao agravo regimental. Não participo do julgamento dos excelentíssimos senhores ministros Valmir Oliveira da Costa e Cláudio Brandão. Então, ministro Alexandre, com a palavra. Está suspenso, não? Senhor presidente, em síntese, a fim de poupá-los aqui da leitura, eu estou acompanhando o ministro relator. Bom, talvez seja preferir falar alguma coisa a respeito, né? Senão... Se for sintético... Eu acho que há voto divergente aqui, há voto divergente, então é melhor eu fazer uma rápida leitura. Presidente, essa matéria não está suspensa, não. Me perdoe a intromissão. Ministro... Essa matéria não está suspensa, não, porque, na verdade, a gente está aplicando a súmula 51.2 como sucedâneo da 2882, né? Não. Aqui é agravo. Não. É migração, a questão da migração para novo plano de previdência. Então, não é isso que a gente está tratando. Inclusive, houve aquela audiência única, audiência pública no STJ, não foi para tratar desse tema? O ministro Aloysio que foi lá. Ministro Aloysio, não foi nessa matéria que Vossa Excelência participou de vista de audiência pública no STJ? Foi essa a matéria? Não, da 288. Sim, mas a 288 aplicando... Aqui é a súmula 51. O tema aqui é complementação de provento. Aqui é migração para novo plano de previdência privada. Nós estamos com o processo no pleno para decidir... Essa aqui, exatamente essa. Não, o que nós estamos para decidir no pleno diz respeito à questão o tema... se há o desligamento da empresa ou não, para obtenção da complementação de aposentadoria. Está decidido. Ou seja, se trata do regulamento do ingresso ou se do regulamento de regência quando do implemento da condição. Me parece que é o mesmo tema mesmo. Eu tenho a impressão que o que está afetado é o 51.1. Nós estamos aqui no 51.2. Exato. Aqui é 51.2. Exatamente. Então, com a palavra, ministro Alexandre, com a sua capacidade de síntese habitual. Não, senhor presidente, eu vou ler apenas 10 páginas. Não, brincadeira. Ressalto, primeiramente, que a presente vista regimental restringe-se à apreciação da alegação de má aplicação do item 1 da súmula 51 desta Corte, tendo em vista que a inespecificidade do aresto colacionado nos embargos não é discutida. Observo que a tese do ministro Vistor, de desvinculação da relação de direito previdenciário, previdência complementar da relação de emprego, embora palpitante, não encontra guarida na jurisprudência desta subseção, que em várias oportunidades envolvendo a CEF e seus empregados, decidiu a controvérsia exatamente como propõe o ministro relator, ou seja, não divisando má aplicação do item 2 da súmula 51. A título exemplificativo, cito precedentes, além daqueles já mencionados pelo relator. E são vários aqui, de lavra do ministro Augusto César Leite de Carvalho, dele novamente, do ministro João Batista Brito Pereira, do ministro Renato Lacerda Paiva, do ministro Aloysio Corrêa da Veiga e da ministra Calcin, no mesmo sentido, todos desta subseção. Com efeito, a egrégia turma, considerando que a migração dos empregados da CEF ao novo plano, vinculada à adesão ao novo plano de benefícios da FUNCEF, não decorrer de alteração unilateral do contrato, por ter o empregado livremente aceitado. Entendeu que o acórdão regional estava em conformidade com o item 2 da súmula 51, acrescentando que, abro aspas, em observância ao princípio do conglobamento, uma vez facultada ao empregado a livre opção pela nova estrutura salarial, atrelada à adesão ao novo plano de benefícios ou à manutenção do antigo enquadramento, preservado o plano de benefícios anterior, não há possibilidade de cumulação de vantagens de um e outro regimes. Fecho aspas. Nesse contexto,
é que, data vênia do ministro Vistor, não vislumbro como desvincular a relação de direito previdenciário da relação de emprego, uma vez que aquela nasceu a partir desta, ou nas palavras do próprio ministro Augusto César, uma não subsistiria sem a precedência da outra. Seguindo essa diretriz, foi que a egrégia sexta turma, ao não conhecer do recurso de revista da associação, ressaltou que, abro aspas, a alegação de que o contrato de trabalho entre a CEF e seus empregados tem natureza distinta do contrato mantido entre estes e a FUNCEF, não afasta a aplicação da referida súmula. Isso porque o contrato de adesão ao plano de benefícios que envolve a FUNCEF encontra sua raiz na relação empregatícia entre os empregados e a CEF. Fecho aspas. No mesmo sentido, situação idêntica envolvendo a CEF, esta subseção, em acordo da ministra Calcem, asseverou, abro aspas, nem se cogite a possibilidade de aplicar-se tal diretriz jurisprudencial por se tratar de entidades distintas, CEF e FUNCEF, o contrato de adesão ao plano de benefícios que envolve a FUNCEF encontra sua raiz na existência de relação empregatícia entre os substituídos e a CEF, não por outra razão que a norma que se questiona tem natureza híbrida, pois, conquanto versa sobre a nova estrutura salarial que se pretende implantar no âmbito da CEF, projeta-se para o campo dos benefícios que são geridos pela FUNCEF, ao estabelecer condição para aquele que deseja migrar de um plano de cargo e salário para outros. Então, com esses fundamentos, senhor presidente, eu acompanho o douto ministro relator, que nega provimento ao agravo regimental, pedindo vênia à divergência. Também acompanho o relator pedindo vênia à divergência e proclamo que, por maioria de votos vencidos, ministro Vieira de Mello Filho, Nélio Bentes Correia e José Roberto Pimenta, se decidiu nos termos do voto do relator. Então, eu vou pedir para que sejam apregoados que nós não vamos julgar hoje e encerramos a sessão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Vistor excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 195 de 2010. Então, só pergunto, ministro Cláudio, estaria convergindo com... Não, presidente, essa matéria está com o vice-ministro José Roberto Pimenta. A SDI já julgou, porque essa vista é anterior, já houve julgamentos posteriores a esse entendimento do voto do ministro relator, no sentido do voto meia hora divergente, mas na última sessão, um caso semelhante, o ministro Roberto pediu vista regimental. Então, se for o caso, preferir o meu voto, a sua excelência irá pedir vista regimental também. Mas aí, é aquele caso da base de cálculo, né? da Caixa Econômica Federal. 70. 6, 8 horas. Peço a palavra, senhor presidente. Ministro José Roberto. Cláudio Brandão, eu não tive a oportunidade de conferir. Discute-se aqui a questão da compensação da gratificação de 8 horas ou de 6 horas? E a base de cálculo, É a base de cálculo, como base de cálculo das horas extras, exatamente. Né? Então, é a mesma matéria, senhor presidente. Eu pediria vista regimental. Então, para trazer os 3 casos, são 2 que eu pedi juntos. Então, Vossa Excelência abriria a mão da vista ou já quer adiantar o voto? Não, eu já adiantei meu voto. Ele já tem posição definida. Porque o ministro Zé Roberto traz os 3 de vez. E o ministro, inclusive, relatou, não há mais divergência, porque o voto concorde com sua excelência, o ministro relator. Após a manifestação, então, eu peço vista regimental, senhor presidente. Então, vista regimental ao ministro José Roberto Pimenta. Com as notas degravadas. Com as notas degravadas. E o ministro, então, Cláudio, está acompanhando o ministro Aloysio, que reformulou. Para acompanhar a jurisprudência a jurisprudência da sessão. Reformulou no sentido de ser a base de cálculo, a questão de 6 horas. De conhecer e prover. Conhece e dá provimento? Conhecer e dá provimento. Tá. Eu reformulei nesse sentido. Perfeito. Então, por isso que eu não tinha identificado, porque foi reformulado agora. Com notas taquigráficas, vista ao ministro José Roberto Pimenta, sendo a decisão, o voto do relator e do ministro Cláudio Brandão, no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo regimental. Muito obrigado. É agravo, né? Vista regimental, ministro... E vista regimental, ministro José Roberto Pimenta. Já é dos embargos. Já são os embargos, né? Sim. Então, agradecendo a proteção de Deus e a participação de todos, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.
E nós ficamos por aqui, lembrando que você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.